é a gente fazer um silêncio para entrar todas as coisas, porque a pergunta não vem assim. Então, vamos propor assim, que a gente faça, até para o nosso cérebro, para o funcionamento do nosso cérebro, é importante o silêncio. A gente fazer um silêncio para deixar os depoimentos que nós tivemos hoje, as falas que nós tivemos hoje, para a gente pensar qual a dúvida, e aí depois vocês fazem. Você controla um minuto para mim? Um fator protetor que eu não falei, mas é o silêncio. Até para o nosso funcionamento cerebral mesmo. Nós estamos vivendo assim numa época de muito barulho, de muito estímulo, né? Barulho sonoro, barulho visual, de atividade, de correria. E o nosso organismo precisa do silêncio. Sabe? Então, talvez a gente tenha que aprender a silenciar de novo. Tá? Bom, agora as perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? Nós estamos aqui, ó, né, doutora Kelly? Nós estamos aqui. O que a gente não souber vai ser ótimo, porque daí nós vamos procurar, vocês vão dar uma ideia nova para nós, então não tenha medo, certo? A Fabiana vai levar. Seu nome? Alô? 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 Olá. Meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber, num caso de uma pessoa que não apresenta nenhuma alteração que nós consigamos detectar. Existe algum caminho, algum passo para perceber que essa pessoa está em sofrimento e prestes a tentar um suicídio? Como a gente pode tentar detectar isso? De que maneira? Okay. Bom, como eu estava até falando, né, de manhã no momento da apresentação, nem sempre esse sofrimento interno ele é perceptível mesmo, né? Então existem situações nas quais é mais difícil a gente identificar e perceber, né? Então não é incomum, como a gente até ouviu agora nesse relato, né, as pessoas se espantarem, né, com alguém que tentou, né, ou que veio realmente a se matar. Mas uma das questões que a gente mais coloca, né, até aqui no fundo, é essa importância de conversar sobre o assunto, né, conversar sobre como as pessoas estão, estar mais aberto a
a ouvir, né, a falar a respeito. A gente conversou um pouco também, né, de manhã sobre a maneira de fazer uma avaliação. É lógico que ela é mais importante, essa avaliação, quando eu identifico aqueles sinais de alerta, né, ou alguns outros elementos que sinalizam risco, mas nem sempre esses sinais estão tão evidentes. Então, se eu estou preocupado com alguém, a gente sempre fala, né, é interessante conversar sobre o assunto, né, e aí eu posso iniciar com como essa pessoa está se sentindo, com qual é o sentido da vida dela, com como ela se percebe, né, em relação aos seus sentimentos, se ela tem estado mais depressiva, né, se ela se sente mais deprimida, na verdade, né, ultimamente. Assuntos como esse nos ajudam a fazer uma primeira aproximação. E eu acho que o não verbal fala muito também. Então, a nossa atenção a isso e a maneira como a gente se coloca não é só o que a gente fala ou o que a gente pergunta, mas também como a gente se mostra realmente disponível, né, para ajudar. Então, eu penso que alguns dos elementos na abordagem direta, a gente diria principalmente isso, né? Então, expressar esse desejo de ajudar e conversar sobre o assunto. Mas acho que em outras instâncias, né, eu estou vendo o pessoal com a camiseta, estou vendo aqui, falar mais sobre o assunto, né, e o que a gente fez aqui hoje o dia todo, né, desmistificar uma série de questões, podem ajudar para que as pessoas procurem ajuda para as questões ligadas à saúde mental de uma forma mais facilitada, né, sem tantas barreiras. E a gente poder trabalhar isso de uma forma mais natural, né? Se eu estou com gripe, se eu estou com qualquer outra coisa, eu busco uma ajuda, eu faço alguma coisa. Por que não, quando eu estou passando por uma dificuldade, por um sofrimento, independente da intensidade, né, desse sofrimento? Então, trabalhar um pouco isso na sociedade também é algo que é muito importante nos nossos dias. Acho que a gente teria outros elementos para discussão, mas focando mais, né, nessa tua pergunta, eu diria principalmente isso mesmo. Tá? Muito obrigada. Então, respondendo a isso, né, nós temos que começar a tirar um pouco o lado só profissional e lembrar do lado humano. Nós temos que resgatar isso, porque nós estamos tão de cabeça baixa, como a Marina falou, olhando para o nosso celular, que nós deixamos de olhar para o outro e ver como que ele está naquele dia, né? E essas percepções, esse olhar, simplesmente olhar para o outro, você vai perceber muita coisa, que o seu colega de trabalho, que o seu filho não está bem naquele dia. Eu vejo isso por mim, e é um exercício diário e todo instante, de você estar, né, se liga em quem está do seu lado, porque nós estamos muito assim, né, e são nas mínimas coisas, né, esse pequeno gesto, você já vai fazer uma grande diferença. Acho que para responder a pergunta, eu queria primeiro colocar a minha experiência mais direta com esse assunto, e que começou em 2012, quando na minha universidade nós criamos um serviço de atendimento psicopedagógico ao aluno, incluindo aí qualquer condição que afetasse o bem-estar do aluno na universidade e interferisse nos seus estudos e aproveitamento. Aí no começo, quando o serviço foi criado, houve alguns mal-entendidos, os alunos e professores achando que esse era um serviço para mandar o aluno mal criado ou que tivesse feito alguma coisa, como antigamente, se vai para a diretoria. Então levamos uns 2 anos, mais ou menos, para solidificar e clarificar qual era realmente a nossa função. E, principalmente a partir deste ano, nós tivemos muita procura voluntária, porque o serviço atende professores, coordenadores que nos encaminham alunos com alguma dificuldade. Mas, a partir desse ano, principalmente, nos últimos 3 meses, a gente teve muitos alunos que nos procuraram voluntariamente, inclusive com tentativas já variadas de suicídio
E em função dos motivos alegados mais variados, tipo rompimento de um relacionamento amoroso, dificuldades familiares, passado extremamente traumatizante, e hoje os alunos estão nos procurando voluntariamente e trazendo as suas dificuldades para a gente ajudá-los. E aí uma das coisas que você já mencionou é a questão de existe o preconceito de que falar sobre suicídio seria incentivar esse ato. E, na realidade, não é nada disso. O falar aberto, assim como antigamente não se falava abertamente de câncer, e hoje todo mundo fala naturalmente, o falar abertamente, colocar o que quais os fatores envolvidos, o que a gente pode fazer para enfrentá-lo, ajuda as pessoas com ideação suicida ou até em estágios mais elevados de risco de suicídio. Então, essa questão de falar é fundamental, o que você também colocou, de encarar essa situação como uma tarefa que a vida está exigindo de nós, que temos o preparo, que temos a disposição para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o principal que eu teria que dizer seria isso. E a nossa experiência realmente está sendo a cada mês mais frequente de alunos sendo atendidos com essa problemática. E uma outra coisa que me chamou a atenção uma certa banalização do suicídio. Há 2 semanas atrás, a menina chegou segunda-feira, eu já vinha atendendo-a, e ela falou assim, como se eu estivesse falando, esse fim de semana eu fui num piquenique, sei lá, esse fim de semana eu fiz mais uma tentativa de suicídio. Aí eu falei, e aí? Você foi para o pronto-socorro? Como é que foi? Como é que você está? Não, eu ingeri uma quantidade excessiva de medicamentos, mas como eu já sei que isso passa, eu simplesmente fiquei esperando melhorar. Então, vejam o perigo que existe, né? A aluna banalizando essa nova tentativa de suicídio, ela não queria fazer nada. Então, acho que essa questão de abertura, de acolhimento, em que a pessoa, às vezes pela primeira vez, pode falar abertamente e da gente perguntar, usar a palavra suicídio, que normalmente ela não pode fazer com a família ou com os colegas, então isso ajuda muito para prevenir, que é essa nossa missão principal, para prevenir uma nova tentativa e prevenir de modo geral na comunidade também esse fenômeno que nos assusta tanto de suicídio entre os jovens. Não sei se respondi aí a pergunta. Muito obrigada. Alguém tem mais uma pergunta? Vamos aproveitar. Celinha. Boa tarde. Nós estamos falando de falar, né? Eu vou pegar a fala da professora, não vi sua fala, mas falar é importante, mas ouvir é tanto quanto. Porque às vezes a gente acha que eu quero falar, e será que eu quero ouvir? Será que quando alguém vem falar eu estou disposta a ouvir? Né? Então eu acho que são os 2 pontos que a gente precisa ligar. Quando às vezes eu pergunto para alguém, como é que vai você? Será que eu realmente quero ouvir? Né? E a gente me faz pensar também aqui, que a gente às vezes acaba perguntando, está tudo bem? Já estou afirmando, né? Está tudo bem com você? E às vezes eu poderia perguntar como vai você, né? Como você está, mas a gente já tem esse costume. Então só para a gente pensar um pouquinho no ouvir também. Colocando o que você falou, já viu aquelas pessoas que a gente pergunta, como você está? Ela vai falando, fala. E às vezes essa pessoa não percebe, não pergunta para nós como nós estamos, né? Então é você silenciar e ouvir. Mas
essa troca é muito importante, né? Você querer saber do outro, mas o outro também saber de você, né? Essa troca, de saber que você pode contar, né? Mas tem pessoas que você já sabe que não pode contar, que é só você, só vai ter que ouvir mesmo. Então é silenciar e ouvir o que ela tem para falar. Rubem Alves falava que a gente precisava de um curso de escutatória, vocês lembram disso? Que tem curso de oratória, mas devia ter um curso de escutatória. Você vive e ensina, né? Ellen. Eu queria falar na sequência que a minha pergunta é justamente essa, né? Como lidar com os profissionais, né, que estão diretamente ligados com o sofrimento, que estão ouvindo algumas coisas, alguns sinais, né, do suicídio, mas a impressão que me dá é que eles vão deixando passar porque não conseguem ouvir. E talvez com uma crença que também seria melhor morrer. Que no meu caso, né, nos cuidados paliativos, eu estou com uma impressão de que às vezes isso está acontecendo, né, não lidando com esse suicídio passivo, que foi minha pergunta anterior. Eu queria talvez avançar nisso, que eu acho que é uma dúvida também, né, de quem ouve, né, e o que fazer com isso, né, com essa questão mais velada e que vai se deixando passar mesmo, mas talvez por questões próprias, de dificuldade de lidar com o autossofrimento, e aí se relativiza a questão do sentido da vida. Então, é uma pergunta. Mesmo entre os profissionais da saúde, a gente encontra atitudes demonstrando essa resistência, às vezes, em lidar com o assunto. Eu dou aula também no curso de enfermagem, e entre os enfermeiros, existe uma certa aversão a cuidar de pacientes que chegam como sobreviventes de uma tentativa de suicídio. Justamente aquilo que a doutora Kelly falou também hoje de manhã. Como são profissionais da saúde, promovendo a saúde, eles não conseguem aceitar muito bem que as pessoas queiram morrer. Né? Então, acho que um treinamento mais específico junto a esses profissionais de saúde, referente a esse assunto, é extremamente necessário, e acho que já está sendo feito em alguns centros, como você colocou, né? Bom, eu acho que nós temos muito a avançar nesse sentido, porque são vários os desafios, né, relacionados à prática do profissional que envolvem essa questão do posicionamento, da crença pessoal, de atitudes diversas, né? O que a gente vê muito assim nos estudos são atitudes predominantemente em relação aos outros tipos de atendimento, né, outros pacientes. A gente vê muitas atitudes negativas em relação ao comportamento suicida, que estão ligadas ao desejo de um distanciamento, né? Por exemplo, se eu pudesse, eu optaria por não trabalhar com esse tipo de clientela, né? Outra questão que a gente vê muito presente ainda, infelizmente, é a dificuldade de compreender, de ter uma atitude mais empática. Como eu disse, não é que eu vou concordar, né? Mas, assim, trabalhar com essa capacidade de ter empatia. E o que a gente vê, né, numa posição oposta, predominante, principalmente entre profissionais já formados, quando a gente compara com os estudantes, é uma atitude mais moralista, mais condenatória, né? E ligada mesmo a essa perspectiva de defesa, sim, da importância da vida e dos cuidados de saúde, mas isso acaba vindo de uma forma de confronto, de oposição, como se o paciente estivesse fazendo ali uma transgressão do que eu considero adequado, correto. Além disso, a gente vê também muito nas atitudes dos profissionais em geral a sensação de despreparo e de falta de suporte mesmo para lidar com isso. Então, o que a gente pensa assim, em relação à formação, por exemplo, é que muitas vezes, e eu não falo isso só em relação ao suicídio, mas em relação a vários aspectos, nós somos, né, muito formados em relação aos saberes
cognitivos e teóricos em relação a vários aspectos, mas não tanto em relação aos saberes atitudinais e habilidades sociais, por exemplo, né, para lidar com esse tipo de situação e trabalhar as crenças, as opiniões, aquilo que o profissional já traz de bagagem e a carga emocional que ele enfrenta quando ele está lidando com esse tipo de situação. Então, ter um suporte, supervisão, reuniões de equipe, educação continuada, tudo isso tem uma tendência a fazer uma diferença muito positiva na atuação dos profissionais. Então, da mesma forma como a gente até conversou um pouco de manhã, né? Eu não posso julgar uma família que não teve um preparo para lidar com essa situação. Eu não posso julgar a pessoa que está sofrendo tanto diante dessa situação. E a mesma coisa, eu diria, em relação aos profissionais, né? Não é olhar de uma forma irresponsável, mas, assim, instrumentalizar, preparar, mas oferecer supervisão. Nesse sentido, faz muita diferença, né? Isso é que eu estou falando para vocês, por exemplo, desses desafios, eles não se restringem a uma categoria profissional específica, nem a um contexto específico, infelizmente. A gente vê isso, por exemplo, na urgência, na atenção primária, e em vários países diferentes. Então, alguns aspectos, assim, são permeados por questões culturais, mas existem algumas dificuldades e algumas barreiras que parecem que têm sido universais mesmo, né? Então, há muito a ser feito ainda sobre o assunto. Então, no cuidados paliativos tem um outro agravante que é os médicos, né, e os enfermeiros, muitos não conseguem lidar nem com a morte, né? Falar sobre a morte, sobre essa finitude, né? Eles não sabem lidar. Então, o que seria o ideal, o que tem que ser feito é cuidar desses profissionais, né? Hoje já existem muitos programas em relação a isso, mas ainda tem muito a ser feito. Eles precisam de cuidado também. Eu vou completar uma coisa. Realmente a aceitação da finitude é importante, porque tem um momento que você tem que ver assim, qual a pendência dessa pessoa que ela não morre? Sabe, ela já cumpriu a missão, qual a pendência que ela tem? Nós tivemos assim, uma experiência bonita na família, que o neto preparou a avó, falou assim, vó, a senhora pode ir tranquila, nós vamos cuidar da mamãe, a senhora pode ir tranquila. Então, eu acho que escutar realmente qual o grito desse paciente, certo? Assim, porque se está chegando a hora, está chegando a hora. Né? Tem que morrer com dignidade. Então, o profissional perceber o que está faltando. Será que é só o cuidado paliativo? Será que é aquilo para prolongar a vida? Ou perceber aquilo que ele está precisando para ajudá-lo, inclusive, a se entregar. Sabe? Então, acho que essa diferença é importante o profissional perceber a ajuda que ele pode dar. Mas é claro que para ele perceber isso, ele tem que ter a capacidade de escutar esse grito, né? Pelo sentido da morte, na verdade, aí, o sentido da vida. O Victor Frankl fala isso, se a vida tem sentido, a morte também tem. Então, talvez esteja faltando alguma coisa nesse aspecto, tá? Boa tarde. Meu nome é Cláudia, eu sou de Franca e nós estamos com... não era nenhuma pergunta, eu tenho ouvido, eu vim no outro e estou aqui. A gente tem ouvido palavras que têm acalmado meu coração, mas eu gostaria de pedir para vocês me falarem um pouquinho mais dessas palavras, sabe? A gente está um trabalho com jovens lá em Franca. Nós estamos tentando implantar diretamente com os jovens mesmo, através da Escola Halel. Mas, assim, por exemplo, nós tivemos um acampamento agora, nós tínhamos 4 jovens cortados, e um deles nós tivemos indicação da diretora da escola com cuidado maior. Nós fomos na mala dele, tinha faca, estilete, o que mais? Compasso. Aí nós tiramos, e assim, ele estava bem cortado. Achamos outra tesoura. Então, assim, aí eu escuto que os profissionais, eles estão um pouco despreparados. Eu vejo a família, assim, eu fico até nervosa, assim, bem triste. Eu vejo a família despreparada, eu como mãe despreparada. A gente está em busca, está procurando falar, está procurando escutar,
mas eu estou vendo um negócio muito gritante na minha frente. E, assim, eu tenho vindo para me acalmar e para saber que eu tenho que tomar a postura, né? Buscar o sentido, mas eu queria ouvir um pouquinho também mais de vocês. Olha, só o fato de nós estarmos aqui já é um motivo de esperança. Essa sua angústia é minha também. Eu acho que quem mais tem essa angústia aqui, levanta a mão. Tá, Cláudia? Porque nós não temos resposta. Não temos. É uma epidemia que veio e eu acho que pegou a gente meio desprevenido mesmo. Pegou enquanto família, enquanto escola, enquanto profissionais de saúde. Tá? Então, só o fato da gente estar procurando, de nós estarmos aqui, tem muita gente fazendo coisa muito boa, tá? Tem. Mas eu acho que ainda está muito disperso, né, doutora Kelly? Está muito... cada um fazendo no seu canto. Talvez o que precise mais é unir todas essas iniciativas, todos esses trabalhos, para que a gente possa realmente encontrar uma saída. O que eu posso te assegurar, por tudo que eu aprendi com a logoterapia? Existe. O que eu costumo falar é assim, não tem problema sem solução. O que acontece é que às vezes a minha inteligência não consegue enxergar a solução, certo? Então tem que continuar procurando. Então o fato da gente estar aqui, nós estamos procurando uma solução. Tá bom? Eu acho que assim, essa sua angústia, quando a gente se depara, né, com esse tipo de situação, como a gente tinha conversado também um pouquinho mais cedo, muitas vezes isso é angustiante, mas a gente vê um aumento de casos, né, em várias pesquisas também trazem isso, mas a gente vê também, por outro lado, que agora a gente está conseguindo conversar mais sobre o assunto, né, e o que eu tenho percebido, não faz tanto tempo assim, né, como eu disse anteriormente, eu mudei a minha linha de pesquisa há não tanto tempo assim, né, mas eu tenho visto as pessoas muito engajadas e motivadas quando o assunto é esse, né, é atuar em prevenção. Então, quando a gente pensa em iniciativas, não é incomum a gente ver pessoas assim com muita disposição e até com uma postura solidária, acho que até mais do que eu esperava em algumas situações também para ajudar. Então, acho assim, por um lado, a gente vê dados alarmantes, mas é importante que isso não nos faça perder a esperança, né? E por outro lado, eu tenho visto esse como um assunto que tem mobilizado muitas pessoas no sentido de eu quero fazer algo, eu quero ajudar. E quando a gente trabalha com momentos como esse, no sentido de ajudar para que as pessoas se sintam mais preparadas para o que pode ser feito, a gente tem uma possibilidade de ótimos resultados, né? Então eu penso que é um trabalho que não morre, aqui muito pelo contrário, né? A gente sempre tem que estar, como plantas, né? A gente sempre tem que estar regando e tentando espalhar cada vez mais, mas é possível sim, né, fazer muito a respeito e a gente tem que estar sempre motivado mesmo para isso, né? Olha, a Kelly, né? De Batatais. Qual que é o seu? Não, mas Kelly, não é? Érica. Eu conversei com ela. Nós vamos fazer mais a sua pergunta, tá? Até porque já está na hora e depois a gente encerra. Não esqueçam da avaliação e de quem tiver alguma sugestão para o Setembro Amarelo, ou quem quiser ajudar, se identificar aí, tá bom? Érica. Bom, primeiramente eu queria parabenizar, assim, pelo projeto. E só para complementar, não é nenhuma pergunta, mas só para complementar a questão que foi levantada anteriormente, eu também desenvolvo um trabalho com um grupo de adolescentes, né? E eu até comentei com a Kelly a respeito disso, que teve um adolescente que apresentou sintomas mesmo, fatores de risco, né? Que levaria a um suicídio, não sei. E a gente encontra muita dificuldade quando se trata em falar, né? Esse adolescente falar para o próximo. Ele encontrou em mim uma confiança, ele se abriu. Só que ele falou que não conseguia falar com a família, para não causar mais problema para essa família. E a gente tem vivido uma era de internet aí, né, que tem entrado nos nossos lares e tem ocasionado uma inversão de valores. Então a gente tem perdido o contato um com o outro. Então eu acho muito válido
nós, enquanto profissionais e seres humanos, começar a olhar o próximo como um todo, né? E ficar atento realmente ao que está se passando, porque muitas das vezes a pessoa está sofrendo em silêncio. Ela não consegue se expressar, não consegue falar com você. Eu tenho maior dificuldade de conversar com a minha mãe, por exemplo. Então, assim, muitas das vezes esse falar talvez seja algo muito difícil para a pessoa que está num sofrimento, talvez um sofrimento muito gritante, né? Então, assim, é só essa colocação que eu queria fazer. Eu não sei se vocês teriam algo para falar. E agradeço a oportunidade. Érica, muito obrigada. Eu vou passar para a gente finalizar. Nós esperamos uma solução assim mirabolante, né? Mas não existe. É tão simples, né? Mas é tão complicado que nós esquecemos do simples, né? E falar, que é o que está escrito aí, é a solução. O falar e ouvir esses adolescentes, como que ela chama? Cláudia. Essa ajuda que você está buscando, né? É ouvir esses adolescentes e ouvir o que eles têm para falar. Porque cada um... Porque hoje nós colocamos todo mundo num cesto e fala assim, é tudo igual. Não é. Cada um que está ali tem a sua história e tem a sua dor. É ouvir, olhar nos olhos dele e ouvir. Parece simples e banal, mas é tudo isso. Tudo isso. E ouvir, que eu aprendi no CVV, sem julgamento, sem crítica, sem falar dos meus problemas, sem dar conselho. Tá? Senão não é ouvir. Se você começa a falar e de repente eu começo a contar coisa minha, não. Tá? Aprendi bastante. Eu tenho uma grande mestra que eu adoro e ela fala da compaixão. A compaixão é diferente da empatia. Porque a empatia, quando você é empático com alguém, você está no lugar do outro, você anula o outro, né? Você deixa de ouvi-lo, porque você vai estar no lugar dele. A compaixão, você ouve a pessoa na sua plenitude, aquilo que ela tem para falar, e daí você está aberto para ouvir. Então, ter compaixão, né, para mim é algo maior do que a empatia. Então, é ter essa compaixão pelo outro. Quer uma palavra final? Quer dar uma palavra final? Acho que só finalizando, né, comentando mesmo que você trouxe, assim, que bom que essa pessoa te encontrou, né, como uma oportunidade, e acho que complementando o que já foi dito, né, a gente precisa ser para o outro, né, e essa questão de melhorar as nossas relações e de realmente ser pessoas com as quais os outros podem contar, né, isso faz muita diferença quando a gente fala de prevenção do suicídio, de vários outros aspectos ligados aí à promoção do sentido da vida, promoção da saúde mental, né, qualidade de vida. Queridos e queridas, eu quero agradecer a presença de vocês, que todos nós saiamos daqui com muita esperança, muito pé no chão, mas muita esperança. Nós não estamos sozinhos, assim, e eu acredito realmente que nós vamos, não por nós só, mas na medida que a gente está junto, né, nós vamos conseguir dar uma resposta e vamos conseguir transformar essa tragédia num triunfo social, tá? Igual o Viktor Frankl falou, transformar uma tragédia pessoal, uma tragédia num triunfo pessoal, que a gente consiga transformar essa tragédia social num triunfo social, tá bom? Muito obrigado para vocês. Não esqueçam da avaliação e de colocar o nome. Nós precisamos de ajuda na Setembro Amarelo, tá bom? Quero agradecer muito a Patrícia, a doutora Helga, a doutora Kelly, o professor Alcion, que esteve aqui, a professora Maria Helena, você vai levar a carta para ela, tá? Agradecer de novo a Alexandre, a Fabiana, a Ana Maria, a Flávia
e a presença de todos vocês, assim, a presença das meninas do CVV, da Celinha e da Cissa, assim, realmente ter esse apoio nos fortalece muito. Muito obrigada. E também o CETIRP, que nos providenciou esse lugar, tá bom? Muito obrigada, um abraço em cada uma de vocês.